Mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. Deus abençoe você muitíssimo no nome de Jesus. Hoje, Lucas capítulo 6, verso 38, diz assim, dai-vos e será dado, boa medida, calculada, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Amém. Jesus fala aí no livro de Lucas 6:38, da necessidade que a gente tem de compartilhar tudo que a gente recebe, tudo que a gente ganha. É verdade. Compartilhar, doar alguma coisa, não é uma questão, né, de ser bom ou de ser legal. É uma necessidade. Nós temos necessidades na nossa vida. E uma das necessidades é de se doar, se dar alguma coisa. Isso pode ser tempo, isso pode ser coisas materiais também. É uma necessidade nossa. Você pode ver que quando uma pessoa ela não é muito doadora, ela não é muito compartilhadora, ela tem uma falta, tem um buraco nela. Parece que há uma espécie de depressão, uma espécie de vazio dentro da pessoa. É verdade. Até emoções, tem hora que você precisa doar. Quando você tem uma alegria, você precisa compartilhar com alguém. A Bíblia fala até de uma mulher que perdeu uma dracma, perdeu um valor, e ela varreu a casa e encontrou aquele valor. E ela chamou as amigas, chamou todo mundo e falou, vem, achei minha dracma perdida, que ele estava compartilhando com alguém a alegria de ter achado o seu dracma. A Bíblia também diz, né, que aquele que perde uma ovelha, né, quando ele encontra a sua ovelha, o que ele faz? Ele vai, chama todo mundo e faz uma festa para dizer, olha, achei minha ovelha que estava perdida. A pessoa precisa compartilhar isso, precisa compartilhar a alegria que acontece na vida dele, e até mesmo as coisas que não são muito boas, você acaba tendo que compartilhar com alguém também, né? Isso é uma necessidade. Por isso que a gente precisa falar, por isso que a gente tem amigos, por isso que a gente tem uma série de coisas na nossa vida que está relacionada a outras pessoas. Tem gente que precisa conversar. Por quê? Porque a gente precisa compartilhar tudo que a gente tem, emoções, sentimentos, né? E até mesmo coisas materiais. Eu sempre comparo a nossa vida a uma caixa d'água. Você viu como é que é a caixa d'água? Ela está sempre... Ela tem uma entrada, né, que entra a água por ali, um cano, sei lá. Não sei como é que é a sua caixa d'água, mas ela tem uma entrada de água. Só que ela tem uma saída também. E geralmente ela tem uma boia que limita ali, quando a caixa enche, ela limita. A boia fecha, levanta, fecha e ela limita. E quando você abre a torneira embaixo, o que acontece? Sai água, e quando a água vai saindo, o cano de cima, a boia baixa e começa a liberar mais água. Assim é a nossa vida. Nós somos como uma caixa d'água. A gente precisa liberar para que venha mais água. Por isso que Jesus está falando, vos darão de volta. Boa medida calculada, vos darão de volta. Quer dizer, quando sai alguma coisa da gente, quando a gente doa alguma coisa, com certeza vem mais para a nossa vida. É verdade. Por isso que compartilhar tem que fazer parte da nossa vida. E a própria Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Está no livro de Atos, né? Que dar é melhor do que receber. Porque quando você está na condição de dar, é melhor, a sua caixa está cheia. É verdade. Então, isso é necessário, né? O próprio Senhor Deus deu Jesus, o seu Filho. Só que ele colheu muito mais. Ele colheu quando Deus semeia Jesus na terra como semente do amor para nos salvar, ele ganhou as nossas almas. Quantos milhares e milhares e milhares de almas vão para Deus através de Jesus? Então, o próprio Deus, né, quando doa, ele também recebe, né? Ele também recebe. Por que a Bíblia diz que Deus se agradou em moer Jesus?
Porque ali não era apenas um sacrifício, era uma semente que Deus estava plantando para colher as nossas almas. Então, Deus estava se agradando porque nós estávamos sendo salvos por Ele. Deus estava dando o seu Filho. E a própria Bíblia, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa questão de se doar, de compartilhar, vem daquilo que Deus colocou em nós. Nós somos feitura do Senhor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que é necessário. Por isso que a gente gosta de se doar tempo, né? Se doar serviço. Tem gente que não pode ver ninguém fazendo nada, que ele quer fazer também. Quer ajudar. Tem gente que é assim, quer ajudar, porque esse é um coração que devemos ter, né? Compartilha as coisas, dão dízimos nas igrejas. A pessoa, quem está fora da esfera cristã, não entende como é que o cara dá dinheiro para a igreja, como é que o cara dá dinheiro. Primeiro, o cara entende que é sustentar o reino, e depois, porque ele entende que ele está semeando, né? Está semeando. Por que eu levo a palavra através das redes sociais? Porque alguém semeia na minha vida, porque alguém planta na minha vida. É verdade. Você acha que a internet é de graça? Celular é de graça? Não, alguém está dando para mim. Alguém está doando, né? A igreja está sustentando, está sendo sustentada. Isso tem custo, não é verdade? Mas alguém doa, alguém tem o coração aberto. E o mais interessante é quando você é doador, seja lá o que for, amor, carinho, tempo. As pessoas estão querendo tempo, né? As pessoas ultimamente têm buscado muito isso. Doa um pouco do seu tempo para alguém. Você sabe que as festas que fazem mais sucesso são as festas que as pessoas dão presente. O Natal e o Dia das Mães são as festas mais relevantes na sociedade. Por quê? É um tempo de se doar. É verdade. Todo mundo quer doar nesse tempo. E isso faz as pessoas ficarem mais alegres, né? Então, Lucas 6,38, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo: dai-vos e será dado. Boa medida, calculada, né? Transbordando, vos darão de volta. Planta, e você vai colher. Mas não seja uma pessoa mesquinha, não seja uma pessoa que não doa nada, nem conversa, nem o ouvido a gente quer emprestar para o outro numa necessidade, né? Então, Deus criou assim, somos caixa d'água, precisamos liberar para receber. Amém? Deus abençoe você. Sou o pastor Vitor. Nos ajuda aí a pregar o evangelho do reino do céu. Dá o joinha, dá o like, compartilha os nossos vídeos, né? Hoje, Lucas 6,38, sempre é pautado na palavra, sempre no firmamento da palavra de Deus. Eu sempre ministro um versículo e a gente fala um pouco sobre isso, né? E você segue a gente no Quai, você segue a gente no TikTok. Quer dizer, você, quando eu falo seguir, né? É que quando você escreve nas nossas redes sociais. E no YouTube, Cristo Reina Pregações. Aí você escreve no nosso canal e você nos ajuda fortalecendo as nossas redes. E todo dia, irmão, todo dia eu coloco 1 ou 2 versículos aqui, ó, né? A palavra de Deus. Esse pastor não faz nada. Não, eu trabalho, mas é uma direção que Deus me deu de estar usando a rede social, estar usando as nossas redes sociais para levar a palavra do Senhor. Amém? Então, Deus te abençoe. Tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.